Depois nós teremos a ceia. Veremos depois a Nicole e também o José Silva louvando o Senhor. Mas eu queria convidá-los para uma reflexão antes da ceia. No Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, no capítulo de número 11, Mateus capítulo de número 11, texto bastante conhecido da Escritura Sagrada, versículos 28 em diante. Mateus capítulo de número 11, versículos 28 em diante. Aqueles que porventura já tenham encontrado, respondam com amém. Diz-nos assim a Escritura, são palavras milenares que vararam séculos até chegar até nós e continuam ainda hoje produzindo edificação, um efeito salutar na vida de todos nós. Diz-nos assim a palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podeis sentar em nome de Jesus. Meus queridos, Jesus nunca falou para impressionar doutores. Jesus nunca falou para impressionar os eruditos. Jesus nunca falou para impressionar os sábios. Aliás, no contexto, no verso 25, ele diz que dá graças ao Pai, porque o Pai ocultou estas coisas dos sábios e dos instruídos e as revelou aos pequeninos. Jesus, então, ele nunca fez os seus discursos um show de intelectualismo. Ele não se preocupou em impressionar as pessoas com um discurso de uma oratória barroca, cheia de filosofia, cheia de bromato, uma linguagem de uma elegância grega, de uma construção de uma lírica romana, conforme os grandes palestrantes da época. Não, Jesus falou de um modo simples. Jesus nunca debateu sobre política, Jesus nunca debateu, nem nunca ficou questionando a religião de ninguém. Não, Jesus nunca fez isso. É tanto que um capítulo depois, no capítulo 12 de Mateus, está dito a profecia que ele não gritará, nem se ouvirá a sua voz na praça, que ele não viria para ficar debatendo, para ficar querendo mostrar que ele é, ficando dando show de oratória para mostrar que sabe demais falar. Não, ele usava linguagem simples do dia a dia. Ele fala de uma mulher que perde uma pérola, uma dracma e resolve varrer a casa. Ele fala de uma mulher que está mexendo a panela e fermenta. Ele usava linguagens de uma ovelha que se perde. Coisas simples do dia a dia. Ele vem com uma linguagem totalmente simplificada, de uma maneira que todos podiam ouvir. Porque a beleza de Jesus é que ele não veio para debater política. Ele não veio para debater filosofia. Ele não veio para trazer construções verbais impressionantes no que diz respeito à oratória. Não. E qual é a missão de Jesus se não é debater, se não é falar bonito para os poderosos, para os grandes deste século? Qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus, meus irmãos, tem a ver com os cansados, tem a ver com os oprimidos, tem a ver com os caídos, tem a ver com os rejeitados, tem a ver com os desacreditados, tem a ver com os desafortunados na vida. Jesus veio para trazer luz no meio da escuridão, para grafitar a esperança nos nossos muros da existência. Ele veio para trazer pão a quem tem fome,
trazer água a quem tem sede. Ele veio para estender a mão ao caído. Ele veio para consertar a cana que está trincada e veio para reacender o pavio que fumega. Ele veio para andar por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo e aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Jesus alça sua vista e percebe que a multidão, que as pessoas que estão ali, estão cansadas. Irmãos, me diga uma coisa, hoje à noite, com sinceridade, quem é que aqui não está cansado? Quem é que hoje à noite aqui não está cansado de alguma coisa? Quem é que não tem no seu coração alguma área em que você está cansado? A vida é uma jornada e nessa jornada todos nós nos cansamos. Não há ninguém que faça a travessia da vida sem se cansar. Não existe ninguém que queira fazer a coisa correta, ser íntegro, ser verdadeiro, viver para Deus, que não se canse. E sabe por que a gente se cansa? Porque nós vivemos num mundo mau, num mundo que é difícil ser íntegro, que é difícil ser bom, que é difícil ser correto, porque é um mundo que impera a esperteza, que impera o ganho dissimulado, que impera a maldade e a malandragem. Então cada vez mais a gente se cansa, até porque as forças contra as quais a gente está lutando diariamente é muito mais forte do que nós. Estamos lutando vendo um país em crise, políticos corruptos, a crise que se torna um caos em todas as partes, as conversas de telefone, na TV, no Facebook, no WhatsApp, nas mesas de almoço e de jantar, é uma só, é crise, é problema, é ameaça de colapso social, de intervenção militar. Quando a gente vira-se para a igreja, a gente também vê escândalos dentro da cristandade, uma série de abusos cometidos em nome da fé, de maneira que a gente vai se cansando, vai ficando cansado, entediado. E Jesus, irmãos, Ele não veio para fazer discurso bonito, Ele veio para procurar essa gente que está cansada, essa gente que está sobrecarregada, essa gente que está oprimida. E o discurso de Jesus é totalmente diferenciado, porque ele não tem a ver com demorar-se em explicações. Ele não se demora em explanar seus conceitos, ele não se demora em ficar dando explicações filosóficas daquilo que ele veio fazer. Não, ele é curto e grosso. Ele diz: está cansado, vem a mim e eu te aliviarei. Não existe simplesmente chamado a processos. Não há aqui uma proposta de terapia intensiva de 200 encontros, de um ano de encontros, de 30 aulas, de 30 passos. Não, ele apenas está dizendo: você está cansado, você que está na luta pela sobrevivência, você que está na luta pelo pão de cada dia, você que está desempregado, você que tem um filho especial, você que perdeu um filho, que perdeu seu pai, você que está vendo a sua casa passando crises das mais diversificadas. Ei, eu tenho uma proposta para vocês, e a proposta não é de encher a cabeça de vocês de intelectualismo e de promessas vazias. O chamado é: venham a mim e eu vos aliviarei. Agostinho disse, já li Sócrates, Aristóteles, Platão e todos os sábios da antiguidade, mas em nenhum deles encontrei tanta firmeza e tanta segurança como está contida nas palavras de Cristo: venham a mim e eu vos aliviarei. Não há aqui nenhuma perspectiva de titubeio, não há aqui nenhum espaço para dúvida, não há aqui nenhuma dimensão de pode ou não pode. Não há aqui segurança daquele que tem poder para garantir aquilo que promete: venha a mim e eu te aliviarei. Quando você olha todas as teorias
Você vê condições de dúvidas das construções dos maiores pensadores. A teoria do Charles Darwin, na teoria das espécies, você vai mais de 1000 vezes ele se expressando e dizendo: eu acho, talvez, pode ser, quem sabe, eu não sei, eu acho, talvez. Mas quando você olha para Jesus, não tem talvez, não tem eu acho, não tem pode ser, não tem quem sabe. Não, quando ele diz venha a mim, ele está lhes dando garantia: eu te aliviarei. E tudo que a gente mais está prezando hoje em dia é de descanso, é de alívio, gente. Se eu pudesse ler os pensamentos e a alma de cada pessoa que está aqui, eu choraria. Que tem gente oprimida, que tem gente sofrida, que tem gente desanimada, que não pode sorrir, não pode cantar. E seria uma loucura minha tentar forçar você a expressar aquilo que não dá para expressar, porque não dá para cantar do jeito que está. Mas hoje está aqui aquele que é o verdadeiro descarrego. Talvez você tenha até participado de uma igreja aí que tem a campanha do descarrego, mas lá os que eles dão é morfina para você apenas esquecer a dor por alguns minutos, e depois tudo aquilo volta em forma de dor e de angústia redobrada sobre você, e depois você tem que fazer mais uma campanha e mais outra para receber mais uma dose de morfina, e a dor vai voltando, e você se vê num ciclo vicioso religioso, onde existe maquiagem, onde se põe cal nas paredes sujas apenas para maquiar que nada foi removido, apenas está muito bem maquiado pelos artifícios desse mercantilismo religioso que aí está, porque só quem pode de fato apaziguar a dor, remover a angústia, destruir aquilo que quer te matar é Jesus de Nazaré. E o chamado é dele esta noite: venha a mim. Olhe para o seu irmão e diga: você está cansado? Aqui tem gente que veio hoje antes do culto assim, sem vontade de vir, sem ânimo de vir. Jesus te pegou hoje. A gente se cansa mesmo. A Bíblia fala que Davi se cansou na batalha, e se Abisai não chega, Davi teria morrido. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, quando estava levantando um cajado de cima do monte, enquanto Israel lutava contra o exército de Amaleque, a Bíblia diz que Moisés cansou, e se não fosse Arão e Ur amarrando a mão de Moisés para cima, Israel teria perdido a batalha. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Jesus se cansou levando a cruz. E Deus proveu um homem de Cirene chamado Simão o Cirineu para ajudar a Jesus também levar a cruz. Você vê o apóstolo Paulo também como um homem que se cansa e se desespera a ponto de desesperar da própria vida. Você vê na história os grandes predetores, os grandes pregadores que também se cansaram. É dito que Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, se cansou e se exauriu tanto que os diáconos tiveram que colocá-lo nos braços e nos ombros e levá-lo para a igreja, porque ele não queria ir pregar de tão cansado e sobrecarregado que ele estava. Todos os homens de Deus da história e mulheres de Deus da história também se cansam, porque este mundo é um vale de lágrimas, porque este mundo é cheio de adversidades e de problemas, e este mundo está em trevas, e nós para ele somos inimigos, e o mundo não nos ama, porque não ama aquele que nos chamou. E se ele nos chamou, o mundo nos odiará, foi o que Jesus disse, porque nós não somos do mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, estes permanecem para sempre. Mas a gente se cansa, e é nessa hora que você tem que ouvir isso: venham a mim, vós que estáis cansados. Esse chamado aos cansados é as pessoas que estão aí fora e que não conhecem Jesus. Mas ele chama também de sobrecarregados.
Você sabe o que mais sobrecarrega as pessoas? Todo mundo aqui se cansa, mas você sabe o que mais cansa as pessoas? Não só cansa, sobrecarrega. Não só carrega, porque todo mundo fica carregado às vezes, mas sobrecarrega. Eu não conheço nada que sobrecarregue mais o ser humano do que religião. Jesus estava falando aqui para pessoas religiosas, pessoas que estavam debaixo dos ditames dos rabinos e da lei. E Jesus, olhando para estas pessoas religiosas, Jesus viu que aquelas pessoas estavam vivendo uma religião de tédio, de dor, de peso, de angústia, apenas de moralidades, mas que não havia vida, não havia prazer. Quando você lê Mateus 21, você vai ver sobre a religião judaica. Jesus disse: vocês dão a volta ao mundo para ganharem uma alma, e depois que vocês ganham esta alma, vocês transformam esta pessoa num filho do inferno 2 vezes mais. Ou seja, essas pessoas já vivem um inferno lá fora, elas já estão vivendo um inferno emocional, astral, existencial, e vocês religiosos dão a volta ao mundo para ganharem alguém. E depois que vocês trazem esta pessoa, vocês transformam ela em filhas do inferno 2 vezes mais. Por quê? Jesus diz: porque vocês atam sobre elas fardos pesados, cargas pesadas, cangas morais que vocês nem com um dedo conseguem movê-las. O que é que a religião faz que Jesus é contra ela? Por exemplo, você cai, eu tiro o cinturão e bato em você. Você erra, alguém está aqui dentro da igreja apontando o dedo para você. O que é que isso faz? Pessoas que não se abrem, pessoas que têm medo de chorar seus pecados, pessoas que têm medo de confidenciar suas angústias internas, porque se confessarem, sentem-se que sofrerão represárias, que serão alvos de chacota, que serão vistas como cancerosas, como leprosas, porque erraram e porque falharam. E aí vivem os seus dilemas existenciais por causa de erros que tiveram, mas não têm coragem de confessar, porque a igreja chama na frente e diz: fulano errou e fez isso, está disciplinado. E não basta só a culpa, ainda lançam sobre as pessoas a vergonha. É isso que a religião faz. Enquanto você estiver vestidinho, andando direitinho, não estiver envergonhando o nome da igreja, você está bem. Mas se você estiver ali na mesa do bar, não vai ninguém para perguntar o que é que está acontecendo com você, porque você está bebendo lá. Não chega ninguém para dizer o que é que você tem, que você está pensando em voltar para o mundo. Não, nós só sabemos censurar, criticar, apontar, acusar. Não há ninguém que estenda a mão para levantar. Religião não perdoa, religião intoxica e asfixia, mata e destrói. É por isso que eu sou pastor evangélico, mas eu não tenho religião, porque meu Jesus não veio criar religião, ele não criou cristianismo, ele não criou evangelicalismo, ele veio e pregou a palavra de Deus. Ele não cabe dentro dos clérigos, ele não cabe dentro dos templos, ele não cabe dentro de instituições. Ele é maior do que tudo isso, ele é rei dos reis, ele é o Senhor da glória, ele é a nossa salvação, ele é o teu amigo e ajudador. Amigo, eu não estou aqui pregando religião, porque Jesus não disse: venha à igreja assembleia. Jesus não disse: venha para Batista e eu te aliviarei. Jesus não disse: seja calvinista e eu encontrarei descanso para a sua alma. Jesus não disse: seja arminiano e você vai ter a felicidade. Jesus não disse: seja presbiteriano e você vai ter paz. Jesus não disse:
disse seja católico e você está salvo. Não, catolicismo não salva, Canaã não salva, Assembleia não salva, Batista não salva, Presbiteriana não salva, Calvino não salva, Lutero não salva, Paulo não salva, Pedro não salva, Maria não salva, Padre Cícero não salva, Buda não salva, Zoroastro não salva, Allan Kardec não salva, Papa não salva, pastor não salva, pregador não salva. Quem salva é Jesus de Nazaré, e ele disse: venha a mim. O chamado não é para ir num lugar, é para ir a Ele. Vinde a mim. Não adianta você conhecer tradição se você não conhecer Ele. Não adianta você conhecer catecismo se você não conhecer Ele. Não adianta você vir na igreja se você não vir a Ele. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma doutrina, Jesus não é um catecismo, Jesus não é um intelectualismo, Jesus não é uma expressão filosófica. Jesus é alguém, não alguém que está pedrado, distanciado, esclerosado, cansado, distante do alto e nebuloso Olimpo. Não, Ele é alguém que está perto, Ele é alguém que está vivo, Ele é alguém que está perto de você, olhando para você, tocando em você, estendendo a mão para você e dizendo: eu não parei de agir, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vem a mim, eu vou remover as tuas culpas. Vem a mim e eu vou sarar tuas feridas. Vem a mim e nós vamos fazer uma troca. Tu vai me dar tua dor e eu vou te dar o meu alívio. Tu vai me dar teu cansaço e eu vou te dar o meu vigor. Tu vai me dar os teus pecados e eu levarei os teus pecados e as tuas iniquidades e eu te trarei perdão e misericórdia. É assim a palavra do Senhor. Pessoas nas igrejas evangélicas que estão cansadas porque tiveram encontro com doutrinas, mas a relação delas é com papel, doutrina e ideologias. Uma relação com doutrinas, com ideias, se cansa. Relação com tradições evangélicas, cansa. Relações meramente institucionais, cansa. Só existe uma relação que mantém você de pé. É se você se relacionar com Jesus de Nazaré. Fale com Ele. Venha a Ele. Seja amigo dEle. Clame a Ele. Ele não é como o Deus dos muçulmanos que se chama Alá, não sei aonde. Não. Ele é chamado de Emanuel. Aquele que é Deus conosco. Deus conosco. Os profetas apontaram para Ele, a Bíblia aponta para Ele desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo é para Ele. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Falta vinho no casamento, Maria disse: vão a Ele e façam tudo o que Ele vos mandar fazer. João Batista disse: importa que eu desapareça e que Ele apareça. Vão a Ele, é a Ele que vocês têm que seguir. A Bíblia diz que os discípulos quiseram fazer um cubículo para Moisés e outro cubículo para Elias, e veio um trovão e Moisés e Elias desapareceram no Monte Tabor, e o próprio Deus disse: não é Elias que você tem que ouvir, nem Moisés, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, a Ele ouve. Louvado seja Deus. Ouça Jesus esta noite. Olha que convite extraordinário. Quem é que não gosta de um bom convite? Receber um convite para um aniversário, para um casamento, é sinal de que você é querido, que alguém pensou em você, lembrou-se de você, convidou você, chamou você. Hoje à noite eu te apresento um convite que é mais importante do que o convite para ser entrevistado pelo Porchat ou pelo Jô Soares, que é mais importante do que ser visto pela revista Veja, mas a Veja não vê como Deus vê. Não importa ser visto pela revista Veja, porque Deus não vê como a Veja vê. Importa ser visto por Deus, e no meio deste sertão opaco e causticante de Cascavel, nesta noite de domingo, você sertanejo, você cascavelense que me ouve, está recebendo o convite de Deus, e é o próprio Deus que diz: vinde a mim.
você. Venha a mim, mas por favor, os teus problemas ficam com ele aí. Ninguém quer tratar de gente problemática. Ninguém quer convidar para dentro da sua casa gente sobrecarregada, para entrar lá cheia de angústia, de problema. Você diz, eu já tenho os meus, eu não estou precisando de mais não. Mas Jesus não. O negócio dele é com gente caída, é com gente fracassada, é com gente cansada, é com gente oprimida. Ele parece que tem uma atração pelos piores, pelos maltrapilhos, pelos rejeitados, e foi por isso que ele começou a sua vida trabalhando numa carpintaria, quebrando madeira, porque há uma expressão que diz que pau que nasce torto vai morrer torto. Tem gente que diz é sino, é destino, não tem mais jeito. Gabriela, sempre Gabriela, pau que nasce torto vai morrer torto, é mentira de Satanás, porque é um carpinteiro de Nazaré chamado Jesus, que ele conserta, restaura, transforma, cura, levanta, ergue, sustenta. Levante sua mão e dê um grito para fazer Satanás correr, vomitando hoje à noite. Venham a mim. Eu tenho certeza que pastores podem lhe decepcionar, porque pastores também ferem, igrejas também ferem pastores, e pastores também ferem igreja, e irmãos também ferem irmãos. Mas eu duvido Jesus te decepcionar. Jamais, meu filho, ele vai te decepcionar. Venha para mim. Não conte para o vizinho, para a amiga. Não. Pare de ir na cigana, na bola de cristal. Pare de procurar o signo do zodíaco. Pare de procurar alinhamento de planetas, a força dos cristais. Se pata de coelho desse sorte, o coelho não tinha perdido a pata. Ferradura para cavalo, deixa de ser doido. Venha a mim. Quantas vezes estamos procurando nos lugares errados? Eu lembro de minha mãe, muito católica, mas sempre na hora do arroxo ela procurava uma cigana por nome Serrana. E Serrana botava para serrar mesmo. Serrava o bolso dela. Pessoas que dizem que confiam em Deus, mas na hora do desespero correm para o medo, para a angústia, para a insegurança, se aconselham com seus medos, se aconselham com seu próprio coração, se deixam vitimarem por seus problemas, porque correm na direção errada. Jesus continua de pé, salvando, libertando. Venham a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, o que Jesus está dizendo é o seguinte: só pode vir a Ele pessoas que reconhecem que de fato assim estão. A mensagem de Jesus não é para essa gente segura que chega na igreja. Isso aí é para fulano e tal. Essa mensagem aí é para as irmãs ali. Tu fica envenenado sem nada, porque tu não se coloca como cansado e sobrecarregado, porque tu se acha o bom. Só vem a Ele quem reconhece que está oprimido, cansado e sobrecarregado. Ao contrário da religião, gente oprimida, sobrecarregada, cansada e triste, o que nós muitas vezes irrefletidamente fazemos é dizer: não dá lugar ao diabo não, irmão. Deixe ser frouxo, irmão. Deixe ser mole, irmão. E é por isso que cada vez mais as pessoas que se sentem assim acham que o fato de estarem cansadas e sobrecarregadas é uma razão delas se distanciarem. Não vou para o culto hoje. Aí inventa uma mentira, que foi o pé que doeu. Não, é que está cansada, fatigada, cansou, e tem vergonha do cansaço, porque acha que tem alguma coisa de muito errado em se cansar, e não tem. Os jovens se cansarão e cairão, os velhos se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Davi disse: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Está cansado, está sobrecarregado, não é motivo de se afastar, pelo contrário. Quando você não estiver afim de vir à igreja desanimado, é o maior dia que você tem mais que vir, é esse. Venha cansado. Aí você não vai, por quê? Porque você tem vergonha de ir, porque tem vergonha do povo ver que você está dizendo que está cansado. A gente está vivendo, irmãos, uma religião de fachada tantas vezes. A gente tem vergonha de mostrar para os outros que está sobrecarregado. Aí de vez em quando você vê um pastor se matando aí. Porque não pode dizer para o rebanho que está cansado. E é só cobra. E assim também pessoas evangélicas. Eu conheço uma irmã, Francilene, que se suicidou, cansada. E com vergonha de mostrar para a sala de aula que ela dirigia que estava cansada, porque se cansar é um sintoma de fraqueza, de gente destruída, derrotada. E não é, irmãos. Elias se cansou e pediu a morte. Asaf disse: eu quase me desviei, porque eu tinha inveja quando olhei os homens sinceros sofrerem e os ladrões com dinheiro em paraísos fiscais. Ficou sobrecarregado. Hoje Deus está querendo falar na intimidade de muitos de nós, porque você sempre foi visto como vaso, o varão do fogo. Aí você tem que sempre sustentar esse personagem que os outros introjetaram a respeito de você. Mas o dia mau vem. E o que vai te sustentar é você não ter vergonha de dizer: Jesus, eu estou cansado. Venha a mim. Venha a mim. A Bíblia fala de uma mulher cansada. Entrou debaixo da mesa e começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. E a igreja estava sentada na mesa acusando a mulher. Pecado. Está chorando. Se ele soubesse quem era essa prostituta, ele era profeta, mas ele não sabe quem é ela, não. Jesus olhou e disse: eu sei quem é a mulher, Senhor. Ai, gorrociei, andaçucadaiadaçu, avianda, suiganabachanda. Jesus está caminhando aqui no meio da igreja. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos e sinta a presença de Jesus. Ele anda aqui.